Então, participa do Manhã no Ar com a gente, manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia flagrante, muito simples. Basta enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo contando aí o seu problema, a questão que você gostaria de resolver e a gente mostra aqui, tenta encontrar a solução junto com você. Nosso WhatsApp é 992258767. Você também pode entrar em contato com a gente através da página do Facebook, essa aqui que aparece bem atrás no telão. Vai lá, curte e interage com a gente, que a gente adora. Agora chegou a hora de ver como é que está o tempo e o trânsito nessa sexta-feira, direto lá de cima do RC Cop, com Adeilson Albuquerque, que já sobrevoa a cidade de Manaus. O dia hoje está nublado mesmo, Adeilson. Isso é fumaça ou isso é nuvem de chuva, hein? Bom dia, Adeilson. Oi, Dani, bom dia para você. Um bom dia especial hoje para Raquel Mendonça, ela que está completando mais uma primavera, ela que mora na Torquato Tapajós. Parabéns, Raquel, em nome de toda a nossa equipe. E um bom dia para o papai, para a mamãe, para a criançada, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar. Notícia boa, Daniela Sayag, o tempo é encoberto. Deve chover pelos próximos minutos, pelas próximas horas. Sensação térmica para hoje de 27 graus, temperatura média 24. Neste momento, o monitor do RC Cop nos apresenta 25 graus. De chover é de 57%. O pôr do sol está previsto para as 17h59. Aquela fumaça intensa que a gente mostrou ontem pela manhã não aparece hoje. O tempo é encoberto. Tomara que chova pelos próximos minutos, Dani. E tomara que chova só nessa sexta-feira, né? Que a gente tem aí salvaguardado sábado e domingo. Nós estamos numa época de vazante, muitas praias do lado daqui, do lado de lá, também da outra margem do Rio Negro. Todo mundo merece aí pegar uma prainha e, lógico, que com sol é bem melhor. Mas que essa sexta-feira possa aí dar uma aliviada no calor e, sobretudo, na fumaça, limpar um pouco aí o nosso céu, que durante a semana inteira teve encoberto de fumaça. E aí o alerta para as pessoas que vão sair de casa levar um guarda-chuva, porque provavelmente, como o Adeilson falou, pode chover, é bem provável que chova nas próximas horas. Que mais, Adeilson? Onde é que a gente está? Em que ponto da cidade a gente está sobrevoando aí, hein? Nós estamos aqui na zona central da nossa cidade. Vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Alex Gomes, mostrar ali o Terminal 1, que é um dos principais terminais ali. Aquele pontinho azul ali, aquela cobertura ali, é o Terminal 1 aqui na zona central da capital do Amazonas. A gente aproveita para desejar um bom dia para todas as pessoas que trabalham cotidianamente aqui no Terminal 1, para todos os usuários também que passam por aqui, que vem ali, por exemplo, do Santo Antônio, do São Raimundo, para todo mundo que vem da Compensa e que tem que descer aqui no Terminal 1 para apanhar uma outra condução, um outro ônibus para seguir para o seu destino. Por aqui a gente observa que o movimento é intenso aí dos ônibus convencionais, mas por enquanto o trânsito é bastante tranquilinho. Aquela lentidão na entrada do Terminal 1 ali, mas isso é muito tradicional, muito normal. O movimento por aqui é bastante intenso, mas ainda muito tranquilinho no Terminal 1, na zona central, aqui na Constantino Neri. Dani. Finzinho da Constantino Neri, aí já próximo, a gente sobrevoa nesse momento o bairro Presidente Vargas, conhecido também como Matinha. Então, Adeilson, daqui a pouco eu volto com você de outro ponto da cidade, aí falando tudo sobre trânsito e também qualquer outra notícia que você tenha para informar para a gente aí de cima do RC Cop. Até já, tá, Adeilson? Até mais. A Polícia Civil apresentou ontem os suspeitos de matar o médico Egídio Lira Júnior no início do mês passado. Ele foi assassinado, você lembra, né? A queima-roupa dentro do próprio carro na zona leste da cidade. Segundo as investigações, o mandante do crime chegou a ir ao velório da vítima. Olha só que absurdo. Como os suspeitos confessaram a participação no crime, a polícia já sabe o papel de cada um dos envolvidos. Jaile de Souza guardou as armas da quadrilha. Cleison Araújo dirigiu o Gol Vermelho que levou Denis Araújo e o Everton Marques até a casa do médico.
Os dois entraram na picape da vítima, mas foi o Everton que atirou. Toda a ação foi orquestrada por este homem, que chegou a ir ao velório de Egídio Lira. Aparentemente sofrendo, dizendo que o Júnior era uma pessoa muito boa, que realmente era, que o Júnior havia ajudado muito ele em várias situações, que ele devia muitos favores ao Júnior. Então não me trouxe nenhuma suspeita por tudo que ele dizia. José Altair Cunha mantinha negócios com o médico, mas deu uma justificativa diferente para querer a morte do oftalmologista. Ciúmes. No velório, José Ayrton tentou convencer a família de que o motivo do crime poderia ser um problema com crédito. Aqui na Delegacia Geral, ele afirma que mandou matar o médico por ciúme da esposa. No entanto, a Delegacia de Homicídios já tem pistas, porque encontrou mais de R$800 mil de cheques do doutor Egídio em posse de José Ayrton, o mandante do crime. Então acreditamos efetivamente que tenha sido mesmo como motivação a questão relacionada a alguma hipótese relacionada aos cheques que foram encontrados. Egídio Lira Júnior foi morto no dia 1º de novembro. O corpo foi encontrado dentro do carro dele. Foram as imagens das câmeras de segurança que filmam a casa do médico que ajudaram na identificação dos suspeitos. Uma operação da Polícia Federal prendeu ontem 11 pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em criar empresas fantasmas. O objetivo era conseguir empréstimos na Caixa Econômica Federal. Documentos e provas apreendidos na operação da Polícia Federal vão servir para ajudar a incriminar os envolvidos no esquema. A organização criminosa trabalhava com 18 empresas de fachada. A quadrilha usava laranjas para atuar em nome das empresas. Os empréstimos eram aprovados por um gerente que foi preso em 2014, quando a fraude foi detectada. Depois de investigar mais, a Polícia Federal descobriu que parte dos empréstimos caía nas contas dos empreendimentos fantasmas. Outra parte era usada para pagar débitos e permitir novos empréstimos. O grupo também fraudava carteiras de identidade para assegurar parte do plano criminoso. Era um ciclo, eles faziam um esquema de pirâmide, eles tinham uma quantidade de empresa fantasma e fazer com que uma empresa obter um empréstimo, depois que obtinha um empréstimo, ele fazia outro empréstimo, pagava algumas prestações para que aquela empresa pudesse obter mais empréstimos e você, com 1, 2, 3, 4, até 18 empresas, eles conseguiram montar uma pirâmide de empréstimos. 11 pessoas foram presas. Existem 2 flagrantes nessas 11 pessoas que foram presas, que foram dados pela Polícia Federal também. Um flagrante de posse ilegal de arma, isso significa que um deles estava armado, que vai ter que responder por isso também. E teve um flagrante de contrabando. Com uma dessas pessoas, a polícia encontrou uma quantidade de tantalita, um mineral que é utilizado para fazer condutores, para fazer equipamentos eletrônicos, para fazer chips. Pelo menos R$5 milhões foram desviados da Caixa Econômica Federal. Esse número pode ainda ser maior. Os documentos que foram apreendidos hoje nos mandados de busca e apreensão ainda vão ser analisados tanto pela Polícia Federal como também pelo setor de inteligência da Receita Federal para podermos verificar o montante e os possíveis desdobramentos da atuação dessa quadrilha. A perícia entregou ontem um laudo sobre a morte da policial militar Deusiane da Silva Pinheiro. Deusiane, você lembra, foi encontrada morta em abril desse ano em uma embarcação do Batalhão Ambiental, onde ela trabalhava. De acordo com as análises, ainda não existem elementos técnicos e científicos que garantam a hipótese de homicídio. O caso está sendo tratado como suicídio até então, mas a família contesta essa versão e acusa o namorado da vítima, que também é policial militar, de ser o autor do crime. Os familiares afirmam que Deusiane sofria ameaças. O laudo pericial entregue ontem vai ser anexado ao inquérito militar aberto pela PM que investiga o caso. Apesar de ser conclusivo, a família já disse que vai contestar esse laudo. O assunto agora é economia. Se você acha que esse ano foi complicado por causa da crise econômica, é melhor se preparar para o ano que vem, viu? As previsões, infelizmente, não são nada animadoras, segundo pesquisas. Aqui no Amazonas, o prejuízo foi de mais de R$400 milhões só esse ano em arrecadação. Por isso, o governo do estado anunciou um pacote de medidas para tentar minimizar a queda na arrecadação já prevista para 2016. O foco principal do governo é evitar a sonegação de impostos e, dessa forma, se preparar. As previsões econômicas apontam que 2016 será pior que este ano. Quer dizer, agora
nós tomamos essas medidas, vai dar bons resultados, porque nós temos aí, vocês devem estar acompanhando, o país entrou numa situação de insolvência, ela vai piorar mais ainda. O primeiro semestre do próximo ano será muito pior do que foi o segundo semestre desse ano e, portanto, nós vamos ter que ter recursos para enfrentar tudo isso. Para isso, o governador assinou uma série de portarias para impedir a sonegação fiscal. Entre elas, a criação de um grupo de inteligência para combater fraudes e crimes de evasão. E também fez um convênio com o governo de Roraima. Nós vamos compartilhar as nossas bases de dados, de notas, de documentos eletrônicos, onde a partir disso nós vamos poder coibir a simulação e a remessa ilegal de mercadoria de um estado para outro, ou a simulação de venda para um estado e a mercadoria ficando em outro. A queda na arrecadação do estado foi de cerca de 400 milhões de reais. Com o pacote, a expectativa é aumentar os ganhos em mais de 140 milhões de reais no ano que vem. Numa situação de regularidade econômica, de situação de normalidade, econômica, eu diria que a gente poderia trabalhar com algo de 10 a 12 milhões de incremento mês, tá? É o que nós imaginamos, uma situação de normalidade. Nesse quadro é difícil projetar, porque cada mês que passa, a situação econômica se deteriora mais. O quadro econômico se deteriora mais. Além do aumento na arrecadação, o governo deve fazer cortes nos gastos. José Mello anunciou também uma auditoria na Secretaria de Saúde do Amazonas. A auditoria é para que todos os serviços lá na ponta sejam prestados de forma eficiente, mas com redução de custos. Nós queremos otimizar os custos. De repente, nós temos determinados passos que são dados, que não oneram muito, que poderiam ser evitados. A auditoria ter esse condão. E ainda falando aí em redução de custos, atenção pais que têm filhos que estudam em escolas públicas das zonas norte, sul e leste aqui da nossa cidade. 9 instituições de ensino municipal dessas localidades vão fechar assim que acabar o ano letivo de 2015, agora no dia 14 de dezembro. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada para tentar reduzir gastos da Secretaria Municipal de Educação. Mais de 2.000 alunos dessas instituições vão ser transferidos. Falta de demanda, problemas na documentação e infraestrutura dos imóveis justificam, segundo a secretária de Educação, o fechamento das escolas. A gente precisou olhar isso com calma. Eu não posso funcionar um prédio com capacidade para 300 crianças com 100. Porque isso tem uma despesa altíssima para a gente quando eu tenho uma demanda muito maior em outras zonas da cidade. Essas escolas, as crianças já estão realocadas automaticamente, não precisarão se preocupar com a matrícula e vão começar a estudar no início do ano letivo, no início de fevereiro, já nas novas escolas. A medida afeta 9 instituições de ensino das zonas norte, sul e leste da capital. Ao todo, mais de 2.300 estudantes vão ser realocados. A mudança representa uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos do município. Isso levando em consideração, além dos gastos com aluguel, despesas com pessoal, água e luz, por exemplo. Em contrapartida, outros 164 prédios continuam alugados. Hoje, em números, isso representa mais de 25 milhões de reais do orçamento da CEMED. De acordo com o subsecretário, para diminuir os gastos, pelo menos 10 outros prédios estão em análise para um possível fechamento. É muito comum nós encontrarmos em determinadas áreas prédios alugados que são muito pequenos, com poucas salas de aulas. Então a tendência é que nós possamos substituir esses prédios por um prédio maior e em um prédio único abarcar a clientela atendida por 2 ou 3 escolas na mesma área. Com isso a gente consegue otimizar os nossos gastos e ter um atendimento mais eficiente. E em caso de aumento do número de matrículas no ano que vem, município e governo devem agir em parceria para dar conta da demanda. Nós já começamos, já vimos há 4 meses trabalhando nisso, CEMED junto com a SEDUC. A gente já tem uma expectativa dos bairros por onde a procura será maior. Nós já estamos bem estruturados para acolher a matrícula. Vamos tentar começar a matrícula pela web, online, e vamos ter a matrícula presencial. Tudo vai ser bem orientado, já temos o calendário, vamos divulgar tudo isso junto com o secretário Rosselli na próxima semana.
E você pode conferir aí a relação das escolas, que infelizmente vão ser fechadas, mas você pode conferir essa lista no portal acritica.com. O prefeito de Rio Preto da Eva, Ricardo Chagas, do PRP, renunciou ao mandato nesta quinta-feira. Ricardo Chagas já estava aí afastado do cargo há pelo menos 5 meses, porque responde a 23 processos na Justiça por improbidade administrativa. A decisão foi tomada um dia antes da comissão processante da Câmara analisar aí o pedido de cassação. A carta renúncia, escrita à mão, foi entregue à presidência da Câmara de Rio Preto da Eva e lida em plenário. Durante o discurso, ele disse que abandonou aí o cargo por motivos pessoais e que já informou a decisão à Justiça Eleitoral. Agora a gente vai voltar a ver como é que está o trânsito na cidade de Manaus, direto lá de cima do RC Coop. A gente volta então com a nossa equipe aérea, nossa equipe alada. Não é isso, Adeilson? Onde é que a gente está agora? Alameda Cosme Ferreira, aqui na zona leste da capital do Amazonas. O trânsito aí neste trecho é tranquilinho, próximo do João Lúcio. O que nos chama a atenção, Dani, é essa massa. Meu Deus do céu. Haja água, hein, Adeilson? Só. Haja água, hein? Vai cair um pé d'água que não é brincadeira não, hein? Inclusive o comandante Robson Teixeira já nos orienta que ele está dando 360 para a gente retomar o contato ali com a zona centro-sul, porque ali para o lado do Distrito Industrial, para o lado da zona leste, São José, Castanheira, já está caindo esse pé d'água aí, Dani. Então, quer dizer que em parte da zona leste ainda é noite, né? Ainda é madrugada. Lógico que não, já amanheceu, mas ainda está muito escuro. É isso, Adeilson? Exatamente. A chance é grande, o comandante está me dizendo. A gente observa que já é noite ali para o lado da zona leste, para o lado ali da zona sul. Tanto que, olha só, as luzes, né? As luzes das ruas e das casas, é bem possível, a gente consegue ver bem claramente nessa imagem que as luzes da zona leste, de algumas casas e ruas, ainda estão acesas, quer dizer, realmente está muito escuro por lá. Agora são 6 horas e 47 minutos, mas a massa, né, de nuvem é tão grande em cima dessas casas que o sol realmente não apareceu. É como se estivesse ainda de noite, né? Pelo menos aí umas 5 horas da manhã, ainda bem escuro por lá, né, Adeilson? Exato, e olha só a diferença, o contraste. Ali para o lado da zona leste, um pedaço da zona sul, ali para o aeroporto de Ponta Pelada. E agora o outro lado aqui, ó, para a zona central de Manaus. Existe uma grande diferença daquela noite que rapidamente chegou para a zona leste, um pedaço da zona sul. E agora o dia que está começando aqui, ó, para o lado do Educandos, um pedaço da zona central, Praça 14 também. E é claro, inclusive aqui também no Adrianópolis e também Petrópolis. Realmente, para a zona leste, pedaço da zona sul ali, o clima é completamente nebuloso, fechado. Daqui a pouco deve cair um pé d'água, Dani. Então, para lá realmente não dá para sobrevoar. Onde é que a gente está nesse momento? Em que ponto da cidade, hein, Adeilson? Nós estamos agora aqui na Bola do Coroado. Vamos mostrar aqui, Alex Gomes, está aí o nosso repórter cinematográfico neste momento. Ele mostra que o fluxo de veículos aqui no Coroado é tranquilinho, como a gente observa aí no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Para quem vai lá para a Universidade Federal do Amazonas, já encontra o trânsito um pouco mais forte e pesado. A melhor opção, sem dúvida nenhuma, é chegar aqui para André Araújo em direção aqui ao Aleixo. Mas realmente o que nos chama a atenção, agora nós estamos simultaneamente com a Rádio Acrítica FM, é esse tempo nebuloso, fechado, trânsito bom aqui, ó, da André Araújo, mas em cima o tempo é de muita chuva já sobre a nossa cidade, Dani. Então vamos aí enfatizar a informação que a gente deu anteriormente para quem estava pela televisão, assistindo pela televisão, para os nossos ouvintes também da Rádio Acrítica. A Zona Leste, nesse momento, quem consegue ver a imagem que a gente mostra aqui na TV Acrítica, é completamente fechado o tempo na Zona Leste da cidade, ali sobre o bairro São José. Muitas luzes continuam acesas, agora são 10 para as 7 da manhã, mas ainda é noite na Zona Leste por conta dessa massa aí de nuvem pesadíssima que está sobre a Zona Leste da nossa cidade. Muita gente, se estiver acompanhando a gente dessa zona da cidade, que é a mais populosa,
tem realmente que tomar cuidado no dia de hoje, se tiver que trabalhar, sair de casa, levar o guarda-chuva, porque a tempestade promete cair forte, inclusive já está chovendo por lá, não é isso, Adeilson? Aparentemente, Dani, o tempo como fechou demais, está muito escuro, a gente não tem essa visão de que já está chovendo. Comandante, dá para confirmar se já está chovendo, comandante? A probabilidade é grande, né? A certeza não tem, porque a localidade aqui ainda não, mas provável que Zona Leste ali já esteja caindo algumas gotas de chuva, sim. Aí, são palavras do comandante Robson Teixeira, ele que tem uma experiência muito grande, ele já considera que possivelmente já está chovendo para o lado da Zona Leste, porque realmente o tempo fechou completamente, Dani. Obrigada, então, Adeilson Albuquerque. Daqui a pouco eu te chamo. Isso se a gente conseguir ainda, com esse tempo fechado desse jeito, continuar sobrevoando aí a cidade de Manaus. Qualquer coisa avisa, então, pra gente. Mas, a princípio, eu te chamo daqui a pouquinho, se o tempo melhorar, pelo menos em parte aí da cidade, e a gente consiga continuar aí sobrevoando a cidade com o RC Cop. Até já, Adeilson. Porque agora chegou a hora de conversar com o Wilson Lima, que também está ao vivo lá na 93.1, na Rádio Acrítica, e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar, não é isso? Wilson Lima, bom dia. Exatamente, bom dia, Daniela Sayag. A gente estava acompanhando sua interação com a Adeilson Albuquerque e o ouvinte já está mandando mensagem dizendo que tem chuva já na zona leste da capital, tem outro ouvinte dizendo assim, olha, vai cair um temporal. Agora, pode ser que seja um temporal também no transporte público na segunda-feira, é isso, Wilson? Pois é. Os rodoviários estão prometendo parar? Exato. Essa decisão foi tomada ontem em assembleia, né, e isso por conta, de acordo com nota encaminhada pelo sindicato, de que as empresas não estariam cumprindo o que foi acordado em convenção coletiva de trabalho. Eu perdi as contas de quantas paralisações ou de quantas ameaças de paralisação o sindicato fez nesse ano de 2015. E algo que deixa, né, a população preocupada com essa situação. E o que a gente percebe muito é que o sindicato tem feito isso, essas ameaças, como forma de pressionar os empresários e também a prefeitura para sentarem a uma negociação. Os empresários do transporte coletivo dizem que não estão recebendo o subsídio que é dado pela prefeitura, né, em dia, e que os salários dos funcionários estão sim em dia e que eles estão cumprindo o que foi determinado nessa convenção coletiva de trabalho. A gente espera que isso não aconteça na segunda-feira e eu acho improvável acontecer essa paralisação, Daniela Sayag, até porque também segunda-feira nós temos ponto facultativo, então o movimento deve ser bem menor nas ruas. De qualquer forma, se o transporte coletivo parar, vai sim afetar muita gente. Agora, por outro lado, né, Wilson, eles estariam respeitando, né, o que diz a lei da greve, quer dizer, avisar com 72 horas, 3 dias de antecedência, estaria sido mantida aí, avisando hoje na sexta-feira, estaria sendo mantida essa determinação da lei de greve, né? Por outro lado, eles estariam fazendo tudo direitinho para que isso acontecesse. Pelo menos por isso, né? Porque nós tivemos também outros casos de paralisações que não foram avisadas, né? De repente a cidade amanheceu com os ônibus nas garagens, o que acabou prejudicando muita gente. Pessoas deixaram de ir ao trabalho, pessoas deixaram de ir aos seus compromissos, deixaram de ir à consulta médica, porque não havia essa informação de que o transporte coletivo iria parar. E aqui a gente aproveita para já alertar as pessoas, né, que na segunda-feira rache aí um táxi com alguém, já combine com... Tem um plano B, né, Wilson? Tem um plano B, tem uma alternativa, além do transporte coletivo. Agora vamos mudar de assunto. Hoje é sexta-feira, dia do esperado debate da semana, aí no Acrítica Notícia. Hoje, como não poderia ser diferente, é o assunto da semana em todas as páginas. Alguns países, inclusive, noticiaram a abertura aí do processo que pode levar ao impeachment da presidente Dilma, né? Exatamente. E nós vamos receber aqui deputados estaduais de situação e de oposição. Vamos também receber sociólogos para que possam falar sobre esse momento, o momento pelo qual passa o Brasil. Esse assunto é destaque no noticiário nacional. Aliás, nós vamos ter esse assunto em pauta pelo menos nos próximos 2, 3 meses. Ontem foi lido no plenário da Câmara o pedido aceito
pelo presidente Eduardo Cunha, né, o pedido de abertura desse processo para um impeachment, e na segunda-feira os partidos vão indicar os integrantes da comissão especial. A comissão especial vai ser formada por 65 membros e essa comissão vai analisar o pedido e também a defesa da presidente Dilma Rousseff. E cabe a essa comissão arquivar ou não esse pedido. Caso a comissão aceite o pedido, ela vai para o plenário e aí acontece a votação por parte dos deputados. A oposição quer que haja o recesso, né, e o Planalto diz que não, diz que quer que o processo seja julgado agora, porque o Planalto entende que se esperar o julgamento ou o início desse julgamento só para 2016, só para fevereiro de 2016, haverá um desgaste muito grande por parte do governo e talvez o momento que já é complicado para a presidência, para o Planalto, seja pior ainda. A comissão vai ser formada por 8 membros do PMDB, 8 membros do PT e 6 membros do PSDB. Esses são os partidos que têm maior representatividade nessa comissão especial. Aí tem PP, PSD, PR, PTB, PRB, PDT, PCdoB, Democratas, SD, PSC e PPS, né? A maioria deles com 4 e 2 integrantes. Agora, Wilson, os 3 grandes partidos, né, do país, os maiores, que proporcionalmente têm mais direito a assentos nessa comissão, PMDB, PT e PSDB, fica muito claro aí, PSDB de um lado, PT do outro, e o PMDB como o centrão que pode ser aí o fiel da balança para determinar se esse processo para ou continua. A gente estava, inclusive, conversando isso aqui nos bastidores da TV, a importância novamente que o PMDB toma em mais um momento histórico aqui do nosso país, sabendo que o PMDB é um partido rachado, alguns integrantes estão fechados com o governo, outros estão mais voltados para a oposição, né, Wilson? Pois é, e de qualquer forma a gente tem aí o PSDB que acaba tendo um peso considerável nessa comissão, uma vez que tem 6 membros e aí todos são de oposição. O PMDB faz parte da base aliada do governo, faz entre aspas, né? Porque, como você falou, está muito rachado, não há consenso dentro do PMDB sobre esse apoio à presidente Dilma Rousseff, uma vez que o próprio presidente da Câmara, o que aceitou o pedido, o Eduardo Cunha, é do PMDB e também está fazendo isso, e está muito claro, em retaliação ao apoio que o PT não lhe deu na comissão de ética no pedido de cassação contra ele. Inclusive o PT agora, o PT deu aval para que os seus membros, para que os seus filiados possam dar continuidade a esse processo de cassação na comissão de ética. O ex-presidente Lula disse assim, olha, pode ir para cima. Então, se você nos acompanha agora pela TV, mas tem que sair de casa aí para levar o filho na escola ou para o trabalho, liga na 93.1, que toda essa discussão, você quer conhecer melhor aí esses dois lados de toda essa pauta aí do impeachment, né, na pauta de todos os noticiários do país, liga na 93.1, que o Wilson e a Adriane vão estar debatendo essa questão logo mais agora a partir das 7 horas da manhã, no debate da semana aí do A Crítica Notícia. Obrigado, Wilson Lima, abraço para você, grande fim de semana e também um grande abraço, uma grande sexta para os seus ouvintes. Muito obrigado, Daniela Sayag. E começou a chover aqui na zona centro-sul, estou ouvindo o barulho daqui, viu? E a produção acabou de me avisar o seguinte, o RC Cop teve que descer realmente, a gente quase que adiantou isso um pouco antes da sua entrada, né? Porque o tempo realmente estava muito fechado e por uma questão de segurança, então a produção acaba de me avisar que o RC Cop hoje encerrou um pouquinho mais cedo a sua participação, volta na segunda, por sinal eu volto com você também na segunda, Wilson. Tchau, até lá. Ok, até lá. E você acompanhou esta semana aqui no Manhã no Ar detalhes do relatório da Polícia Federal de como funcionava a maior organização criminosa do Amazonas, a FDN, a Família do Norte. A facção conhecida como Família do Norte, como eu disse, foi montada há 24 anos
foi monitorada 24 horas por dia. Ela foi montada há cerca de 24 anos, mas foi monitorada 24 horas por dia entre abril de 2014 e novembro de 2015. A investigação descobriu que praticamente toda a droga e todas as armas vendidas pela facção vinham de Tabatinga. Nossa equipe foi até o município lá no Alto Rio Solimões, onde parentes de integrantes da FDN alugavam as próprias contas bancárias para que a facção depositasse dinheiro do tráfico, de acordo aí com a investigação da Polícia Federal. É o que você vai ver agora na última reportagem da série, do Márcio Azevedo e Carlos César. Mensalmente, a empresa do crime comprava quase 1 tonelada de entorpecente. A droga vinha da Colômbia e do Peru pela chamada Rota Solimões. O transporte era feito em pequenas embarcações que começaram a ser interceptadas pela polícia. Foram mais de 2 toneladas apreendidas pelas polícias civil e federal entre maio e setembro desse ano. Isso passou a preocupar os traficantes, como mostra essa conversa grampeada pela Polícia Federal. Nela, um dos chefões da FDN comenta que antes do cerco apertar, chegava a transportar sozinho 600 quilos de droga por mês. Mas com o aumento da repressão policial, ele e outros traficantes ficaram com medo e diminuíram a quantidade comprada na fronteira. É importante você aprender, obviamente, a droga na boca de fumo, mas é melhor que você não deixe a droga chegar na boca de fumo. A droga que nós aprendemos, seja qual for, maconha, pasta base ou cloridrato de cocaína, ela é a 95% de pureza, que é um ganho também. E com isso nós colocamos menos gente na cadeia, que é um ganho também. Vocês esse ano já contabilizaram quantas toneladas ao todo? 10 toneladas, 200 e poucos quilos. Isso dá mais de 100 milhões de reais. E de onde vem essa droga? Ela é 100% da Colômbia e Peru, ali da região de Tabatinga? Não, o skunk, por exemplo, que é a maconha com o tetraído canabinol mais forte, ela vem da Colômbia. A cocaína, na sua maior parte, está vindo hoje do Vale do Javari, que é onde tem mais de 10 mil hectares de folhas de coca plantado, dezenas e dezenas de laboratórios de refino e toda a produção é destinada ao Brasil. E era justamente nessa região que ficava o principal braço internacional da facção. Integrantes da FDN, que trabalhavam em Tabatinga, em Letícia, na Colômbia, e na região de Santa Rosa, no Peru, segundo as investigações da Polícia Federal, tinham um papel fundamental nessa logística do crime. Na cidade de Letícia ficavam os irmãos Roland e Luiz Obando, conhecido como o Sombra e Lúcio, além de Wilder Chuquizuta, o Tronco. No vilarejo de Santa Rosa, no Peru, estava Joncler Alvarez, o Gato Negro. Eles eram os maiores fornecedores de drogas da organização. As armas e explosivos comprados pela FDN eram fornecidas por Nelson Colantes, o Aquário. Já em Tabatinga ficavam os chamados Laranjas, um grupo formado por cerca de 25 pessoas que prestavam suas contas bancárias para a FDN depositar o dinheiro para comprar as mercadorias. Segundo as investigações da Polícia Federal, era nesse endereço aqui em Tabatinga que funcionava a empresa de Paulo Bernal Lopes, um dos maiores laranjas que emprestou contas para que a facção criminosa movimentasse o dinheiro para comprar a droga aqui na fronteira e enviar para Manaus. Segundo o levantamento da Polícia Federal, em 7 meses, essa empresa movimentou mais de 7 milhões de reais. O esquema funcionava da seguinte maneira. De Manaus, os cabeças da FDN faziam depósitos fracionados nas contas dos laranjas. Eles cobravam 4% do valor para sacar e repassar o dinheiro para os fornecedores de drogas e armas. Com o que recebiam, montavam empresas comuns e levavam a vida normalmente. O dono dessa loja de confecções, segundo as investigações,
também movimentou milhões de reais em nome do crime organizado. Prática que também foi seguida pelos sócios dessa loja de material de construção. Bom dia. Isso aqui é o comércio da Dona Antônia do seu Delmilson? Sim. O que eu posso falar a respeito da prisão deles? Você sabia que dessa quantidade de dinheiro que eles entravam e passavam na conta do tráfico? Olha, é melhor só falar com ele mesmo. Porque eles estão presos. Eu não posso falar nada. Você sabia que a sua mãe... É melhor só falar com o dono da loja. Seu pai? Sim, senhor. E cadê ele? Ele não se encontra, ele saiu. Tá. A gente vai voltar para falar com ele. Se por favor puder desligar, eu agradeço. Durante 1 ano e 7 meses, a Polícia Federal monitorou mais de 120 pessoas com papel fundamental para o esquema criminoso da FDN. Mais de 90% desses investigados foram presos durante a Operação La Muralha, o que enfraqueceu a organização. Porém, ainda há muita gente perigosa à solta, como o traficante João Branco, que estaria escondido na Venezuela. A prisão dele e de outros 6 integrantes está nas mãos da Interpol, a Polícia Internacional. Mas nesse momento, a maior preocupação das autoridades é com quem ainda está no Amazonas, principalmente dentro dos presídios. Afinal, a empresa do crime surgiu nas cadeias do estado. Se o sistema carcerário local não passar por severas mudanças, corre-se o risco da organização se reestruturar ou uma outra se erguer. A forma como o sistema funcionava se mostrou falido, se mostrou incompetente. Então nós estamos mudando todos os procedimentos. E os procedimentos que nós estamos mudando vai desde a simples mecanismos de dar a tranca nas cadeias. Qual pavilhão começa, qual pavilhão termina. Nós estamos reestruturando. Antes os presos andavam, se deslocavam dentro das unidades prisionais sem algemas e com o que eles chamam de soldado. Um líder andava com 3, 4, meia dúzia, 10 presos junto com ele, como se ele fosse uma autoridade dentro do presídio. Hoje isso acabou. A meu ver, o caminho natural seria investir melhor em políticas de ressocialização, convênios com empresas, em convênios com o Distrito Industrial, empresas do Distrito, parceria com a SUFRAMA, com as instituições, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, colocar todo mundo lá dentro. Então, se houver investimento para oportunizar emprego e dar aprendizado para esses jovens que estão presos, esses jovens, quando saírem do sistema prisional, eles provavelmente não praticarão novamente delitos. Então, portanto, a cidade, o Estado e o país ficarão mais tranquilos, mais seguros. A manchete do dia do jornal A Crítica de hoje é: a caçada continua. A reportagem mostra a lista de criminosos procurados pela Polícia Federal na Operação Muralha. Entre eles estão aí parentes de líderes da facção criminosa e o traficante João Branco, com o rosto modificado por plástica. Você pode conferir essa e outras reportagens comprando aí o jornal nas bancas ou com o seu jornaleiro. Se preferir, pode fazer também a assinatura e receber aí o jornal na sua casa. Além do jornal, você sabe, o assinante ganha esse cartão aqui, ó, o cartão A Crítica Prêmio, que é um cartão de vantagens. Com eles, os eleitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Esse aqui é o meu, ó, mas você pode ter o seu também. Vou tirar aqui meu dedo para você ver bem meu nome, olha só. Esse aqui eu ganhei aí gentilmente de todo mundo do jornal A Crítica. A assinatura pode ser feita através do 3643-1010. Olha, gente, eu já usei inclusive o cartão. São vantagens que vale a pena aproveitar mesmo. Vamos mudar de assunto agora. Toda brasileira tem direito a atendimento pré-natal oferecido gratuitamente pelo poder público, né? Não é favor não, viu? É obrigação aí do poder público. Um direito, inclusive, do bebê que está na barriga. Mas a oferta do serviço ainda deixa a desejar, seja por dificuldades em marcar consultas, em fazer exames e até no transporte das gestantes, como mostra a reportagem do José Augusto Souza e do Márcio Souza. O andar é sem pressa. Priscila está com 37 semanas de gestação. O pequeno Oliver pode nascer a qualquer momento. Cada centímetro ganho dentro do útero foi comemorado pelos pais, que guardam todos os exames. Foram tantas consultas de pré-natal que fica até difícil de lembrar. Tem, sei lá,
15, vai ter 16 agora, que eu já tenho a próxima consulta dia 9. Quanto mais informação, mais preparada eu tô. Priscila faz parte de uma minoria. 30% das gestantes em Manaus têm acesso a clínicas particulares. E se o pré-natal é o que assegura a quantidade de sorrisos e de poucas complicações na hora do parto, para muitas mulheres, o acesso a esse tipo de consulta é bem complicado. Na rede pública, o acompanhamento médico antes e depois do parto é responsabilidade do município. Segundo a prefeitura, 95% dos bebês nascidos em Manaus este ano tiveram acompanhamento antes do parto. O problema está na qualidade deste pré-natal. Apenas 45% das pacientes do SUS foram a 7 consultas durante a gravidez. Essa é a quantidade indicada pela Censa. Então, é questão cultural, é falta de acesso, falta de médico, o que seria? Na verdade, é um conjunto de fatores. Nós temos realmente algumas grávidas que chegam num período mais avançado da gestação, mas nós estamos trabalhando hoje com alguns indicadores que são prioritários dentro da Secretaria, justamente para ampliar cada dia mais acesso às nossas usuárias que precisam tanto ser acompanhadas. Os 2 primeiros filhos de Ellen nasceram quando ela ainda tinha plano de saúde privada. Mas com a crise econômica, ela perdeu o emprego e agora faz o pré-natal da Helena na rede pública. É muito diferente, porque no privado você tem mais atenção e no público você não tem tanta atenção assim. Na UBS já falaram que quando eu sentisse alguma dor, eu teria que ir para a maternidade. Quando eu cheguei na maternidade me queixando de dores, ela já falou que aquilo eu tinha que ir na minha UBS. Aí eu falei que não, que já tinham me encaminhado para lá. Mas aí ficou por conta daquilo de ficar jogando uma para a maternidade e a outra para a UBS. O sufoco só não é maior porque ela pode ir de carro para as consultas. Mas Ellen pensa nas gestantes que dependem de ônibus ou de táxi. A minha última consulta eu cheguei lá 2 horas da tarde, saí 9 horas da noite, por conta que passam exames que não tem na maternidade, aí te encaminham para uma outra que também não tem, e tu fica de maternidade em maternidade. Por causa das dificuldades de transporte, principalmente para quem mais precisa do SUS, o Sindicato dos Médicos do Amazonas afirma que a taxa de gestantes que consegue fazer pré-natal na rede pública é ainda menor do que a divulgada pela Censa. Como a cobertura dos médicos da família, infelizmente na Censa ainda não aumentou e gira em torno de 30%, eu acredito que se atingir 30% das mulheres grávidas com um pré-natal de razoável qualidade, nós estamos sendo bastante otimistas. O caso foi tema de audiência pública e é investigado pelo Ministério Público Federal. Enquanto a oferta do serviço não melhora, a torcida é para que tanto o Oliver quanto a Helena venham ao mundo com muita saúde. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com a obstetra e ginecologista Sigrid Cardoso, que está aqui com a gente no estúdio do Manhã no Ar e fala agora sobre a importância aí do pré-natal durante a gravidez. Bom dia, Sigrid, um prazer recebê-la aqui no Manhã no Ar. Na verdade, a gente já estava há algum tempo para ter essa conversa aqui, né? É verdade, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Sigrid, muitas mulheres, por não ser a primeira gestação, a gente sabe que tem todos esses problemas aí mostrados na matéria do Zé, mas que tem muitas mulheres que, por não ser a primeira gestação, acabam negligenciando. Dizem, não vou fazer pré-natal não, já tenho muitos filhos, já sei como é que é. Isso não é um procedimento correto em absoluto, né? É totalmente incorreto, Daniela. O importante é que as pessoas saibam a importância que é fazer o pré-natal. Quando você faz um pré-natal adequado, você consegue evitar inúmeras patologias, tanto para a paciente quanto para o bebê. Não existe essa história, cada gravidez é uma gravidez. Às vezes você tem uma série de problemas na primeira e pode não ter na segunda e vice-versa. Então, diagnosticou, descobriu que está grávida, imediatamente procurar o serviço pré-natal. Muitas doenças, como você estava citando, inclusive são doenças que a gente ouve falar, mas efetivamente podem levar, inclusive, ao nascimento prematuro, né? Pré-eclâmpsia é uma delas, que é a pressão alta gestacional.
na gravidez e também a diabetes gestacional. E às vezes, gente, acontece assim, a pessoa não tem pressão alta antes, por exemplo, eu tive pré-eclâmpsia da minha primeira filha, eu nunca tive problemas de pressão, mas desenvolvi por causa da gestação. E do mesmo modo pode acontecer com a diabetes. Você não tem diabetes, mas durante a gravidez pode desenvolver essa doença. E aí, essas são as principais causas de parto prematuro, inclusive, né? Sim, na verdade, um dos principais riscos e que faz com que as maternidades vivam sempre lotadas é exatamente a prematuridade. Porque se você não faz o pré-natal adequado, o que acontece? Você vai começar a apresentar alterações que podem ser diagnosticadas logo numa fase inicial e que você consiga resolver. Para pacientes, tipo exames como avaliação para ver se tem algum corrimento vaginal, se tem algum outro tipo de patologia, se a tua pressão está se mantendo equilibrada, se o seu peso está se mantendo equilibrado. Então, tudo isso a gente consegue ver mensalmente e ver se está tendo alguma alteração a tempo de resolver antes que precise que seja feito um parto prematuro. No meu caso, por exemplo, como foi identificado com antecedência, eu já vinha fazendo tratamento, já fiquei internada, a gente pôde prolongar aí as semanas, né? Exatamente. E quando a Giovana nasceu, ela ainda era muito pequenininha, mas graças a Deus e aos médicos, a quem eu sou eternamente grata, salvaram a vida da minha filha mesmo que ela tenha ficado na UTI. O que a gente quer evitar é justamente isso, que a criança venha a óbito e que ela fique, se precisar, o menor espaço de tempo possível numa UTI, né? E é muito importante porque vamos supor que você passe a ter algum risco para essa prematuridade. Existem medicações que você pode fazer para ajudar esse pulmão do bebê a amadurecer. Então, isso a gente consegue fazer detectando no pré-natal. Se você chega já, a paciente na maternidade, com uma infecção urinária, por exemplo, que é muito comum na gravidez. Você tem a infecção urinária, é muito suscetível de você ter um rompimento da bolsa. E se essa bolsa se romper antes do tempo, ela é interna, ela vai ter que fazer muitas vezes o parto, nasce o bebê com infecção, ela com infecção e começa a comprometer. Então, se você consegue diagnosticar tudo isso precocemente, certamente as sequelas, tanto para a mãe quanto para o bebê, vão ser menores. E usada a tecnologia que existe hoje, né? Sim. Os aparelhos de ultrassom são cada vez mais modernos. O que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, em mínimo, para fazer de exame, Sigrid? O que é preconizado normalmente é que você faça pelo menos 3 ultrassons. No primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Com o advento agora dessa situação do Zika vírus que está começando a surgir, estão começando a aumentar um pouco mais para que tente se diagnosticar se há alguma alteração do perímetro cefálico. O Zika vírus, como você sabe, né, surgiu agora há algumas semanas a notícia que realmente foi confirmado pelo Ministério da Saúde que o Zika vírus pode levar a desenvolver no feto o problema de microcefalia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Sigrid. Microcefalia já existia antes. Isso. O que é exatamente? Na verdade, é uma diminuição do perímetro cefálico por alguma razão que está levando àquele comprometimento, que podem deixar sequelas, né, para o bebê, até o óbito, levar o bebê. E é de importância, porque é uma coisa que você pode tentar evitar, fazendo todas as prevenções que se tem, como se faz com a Aedes aegypti. Quer dizer, não deixar água parada, não desenvolver os ovos ali do inseto dentro de casa. Exatamente, é a principal maneira de prevenção. E depois de diagnosticado, fazer o acompanhamento e avaliação. Quer dizer, no caso do bebê que desenvolve essa, como é que a gente pode dizer, essa deficiência na formação? Exatamente, é uma malformação, acaba levando a um comprometimento. Ele pode desenvolver, então, problemas neurológicos severos, assim, pode ser limitante? Sem dúvida, pode, com certeza. Agora, além da gente poder evitar, se prevenindo contra o mosquito, de que maneira o pré-natal pode ajudar aí, pelo menos a identificar, que a gente espera que não chegue no nosso estado, até agora não está na região norte, essa identificação aí de casos de microcefalia relacionada ao Zika vírus, não chegou à região norte do país, mas está aqui na nossa vizinha, região nordeste do país. A gente sabe que tem muito trânsito de pessoas. De que maneira as pessoas aqui com pré-natal podem, de alguma maneira, ficar mais, enfim, ter mais cuidados para não adquirir essa doença durante a gravidez? É muito importante, não só para essa situação, mas que todas as situações, na hora que você diagnosticou ou desconfiou que está grávida, tentar iniciar o pré-natal. Quando você vai no pré-natal, existem várias orientações. Primeiro, com relação especificamente ao Zika vírus,
orientar como é que você pode ter seus cuidados para evitar que fique com água parada, os cuidados que você tem que ter para não se expor a essas situações, o uso de repelentes, orientação se aparecer algum dos sintomas da doença, procurar imediatamente o pré-natal. Uma coisa é você estar sendo vigiada. Quando se faz o pré-natal, nós verificamos a pressão arterial, nós verificamos o tamanho do útero, se está compatível com aquela idade gestacional, nós verificamos o peso da paciente, nós verificamos os sintomas da paciente. Então, a paciente é vigiada, monitorada de perto. Então, você consegue detectar e orientar uma série de situações. Primeiro, com relação ao peso, uma grávida, existe assim essa lenda de que quem está grávida tem que comer por 2. Quem está grávida não tem que comer por 2 e tem que comer o mais adequadamente possível, porque o excesso de peso na gravidez, o preconizado é 10, 12 quilos em média. O excesso de peso na gravidez pode levar a parto prematuro, pode levar a alteração de pressão arterial, pode levar a diabetes. Então, eu estou vigiando, a paciente tem que ir lá, ela tem que engordar 1 quilo, 1,5 quilo. Então, isso tudo são parâmetros. Eu vou examinar a paciente, a pressão dela está começando a alterar. Eu já tenho que tentar usar medicações ou orientações. Porque tem como reverter durante, né? Isso é mais importante. Isso é que é o principal. Quando você faz o pré-natal adequado, porque também pré-natal, é importante que diga, a paciente acha que foi a uma consulta de pré-natal que ela fez pré-natal. O pré-natal, o preconizado é no mínimo 6 consultas. É o acompanhamento. É o acompanhamento, ou seja, se a gestação é normal, ela tem que ir uma vez ao mês, no 8º mês de 15 em 15 dias, no 9º mês toda semana. E uma coisa que é muito importante, que a gente observa às vezes nos atendimentos públicos, é que a paciente chegou no 9º mês, ela acha que ela não precisa mais ir no pré-natal, que aí ela já vai esperar para ir para a maternidade. O pré-natal acaba quando o bebê nasce. Então, enquanto ela não tiver tido aquele bebê, ela deverá ficar sendo acompanhada. Isso é um dado importante. Até porque a gente sabe que o posicionamento da criança ali nas últimas semanas, os dias... São fundamentais. São fundamentais para determinar, inclusive, se pode ser um parto normal ou se precisa usar a cesariana, no caso da criança estar, por exemplo, com o cordão em volta do pescoço, circulado né? Cordão, exatamente. Em que outros casos é preconizado o parto cesariana, hein, O parto cesariana tem cada vez tendo menos aplicações. Na verdade, eu sempre falo que o ideal não é nem parto normal nem cesárea. O melhor parto é aquele que é melhor para a mãe e para o bebê. Às vezes normal, às vezes cesárea. A grande maioria das vezes acaba conseguindo fazer o parto normal. Mas nós temos que ter em mente que existem situações, por exemplo, uma grávida de primeiro filho e que o bebê está com o pezinho para baixo. É melhor, preconizado, que seja feita uma cesariana. Então, são algumas situações que têm seus riscos e benefícios com relação a essa escolha. E que o médico que vai acompanhar você, que no caso está grávida, ou sua filha você está assistindo, a sua filha está grávida, o médico é que vai determinar isso de acordo com essas informações. Se não fizer o pré-natal, nessas últimas semanas, não tem como saber, né? Exatamente. Sofrimento fetal, se você está em casa e não está sendo acompanhado, muitas vezes você pode chegar na maternidade com o bebê já num quadro irreversível. É aquele bebê que nasce com sequelas neurológicas, que vai ficar o resto da vida com alterações. Limitações. Exatamente. Por quê? Porque não conseguiu diagnosticar, detectar que estava com alguma alteração. E o que é importante que você falou no início, a paciente não pode achar que já tem 3, 4, 5 filhos, que já sabe tudo, que já aquilo... Porque cada gravidez muda, o exame físico é muito importante. Então, é um direito, acho que todo mundo tem que usar dos direitos. Né? Direito, inclusive, do filho que ela carrega na barriga, né? Dúvida. A criança já é ali um cidadão mesmo na barriga, mesmo não tendo vindo ao mundo. Eu costumo falar aos pacientes isso, que a responsabilidade delas é tanto com elas quanto com o bebê, que está ali indefeso, e não tem condição de reação nenhuma. Então, é o primeiro instinto, começa a fluir o instinto materno, ou seja, de proteção, exatamente, começa já ali. Sigrid, muito obrigada por ter vindo aqui no Manhã no Ar, foi extremamente esclarecedor. Você que está em casa grávida, sua filha está grávida, preste muita atenção em todas essas informações, porque isso com certeza vai significar um parto mais tranquilo, né? E um acompanhamento, sobretudo nos primeiros meses de vida do seu filho, de uma maneira bem mais saudável. Obrigada, Sigrid Cardoso, ginecologista e obstetra, pela nossa conversa aqui no Manhã no Ar. Obrigada. Até a próxima. Vamos conferir agora o que já foi notícia aqui no Manhã no Ar de hoje. Vamos lá. Polícia Civil apresenta suspeitos de matar o médico Egídio Lira Júnior no início do mês passado. Ele foi assassinado a queima-roupa dentro do próprio carro na zona leste da cidade. Segundo as investigações, o mandante do crime foi ao velório da vítima.
A operação da Polícia Federal prende 11 pessoas que fazem parte de uma quadrilha especializada em criar empresas fantasmas. O objetivo era conseguir empréstimos na Caixa Econômica Federal. O governo do estado anuncia pacote de medidas para minimizar a queda na arrecadação prevista para 2016. Só em 2015, o prejuízo foi de mais de 400 milhões de reais. 9 escolas da rede municipal vão fechar assim que acabar o ano letivo de 2015. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada para reduzir os gastos da Secretaria de Educação. Mais de 2.000 alunos vão ser transferidos. Investigações da Polícia Federal apontam que 100% das armas e drogas comercializadas pela facção criminosa FDN vêm da cidade de Tabatinga. No município, parentes de membros da FDN alugavam as próprias contas bancárias para que o grupo criminoso depositasse o dinheiro arrecadado com o tráfico. Quem está precisando cortar o cabelo, fazer as unhas, quer praticar uma atividade física ou ainda receber um atendimento médico, pode aproveitar para fazer todas essas e outras coisas mais hoje na última edição da Sexta Cultural, que é realizada pelo Senac e pelo Sesc. Esses serviços aí vão estar disponíveis durante todo o dia no bairro Cidade Nova e quem traz mais detalhes para a gente é a Larissa Santiago, que está voltando de férias. Ontem retornou aqui à TV A Crítica. Bom retorno, Larissa, bom dia para você. Quem é que pode participar e o que precisa levar para receber essas ações, hein? Primeiro, obrigada, Daniela. Bom dia para você também. Meu bom dia especial para você de casa que acompanha a programação do Manhã no Ar. Olha, para participar, basta fazer uma doação. Doar um pacote de fralda, ou 1 quilo de feijão, de arroz, um pacote de macarrão ou um pacote de leite em pó, que é muito pouco frente a todos os serviços que vão ser oferecidos. Ao meu lado já está aqui Adailton Freitas, ele que é supervisor pedagógico do Senac. Adailton, quais vão ser os serviços oferecidos? Olá, bom dia. Os serviços serão bastante amplos, né? Nós começaremos com algumas oficinas de inclusão digital, oficina de apresentação pessoal para o trabalho, oficina de educação financeira, de empreendedorismo. Teremos os serviços que o Senac oferece, como corte de cabelo, esmaltagem de unhas, depilação de sobrancelha e buço, massagem. Para esses serviços do Senac, sim, são aqueles produtos para a nossa instituição. E também teremos várias palestras, como a Lei Maria da Penha, palestras sobre relacionamento de pais e filhos e várias outras atividades nesse sentido. O Senac também promoverá uma promoção de livros técnicos, né? Então o Senac tem vários livros profissionalizantes que estarão sendo oferecidos em oferta lá no Senac. E o nosso colega Sesc, né, ali na Cidade Nova também, estará oferecendo os serviços de hidroginástica, aulão de dança, emissão de carteirinha. Tá? Também no Senac nós teremos a participação do Cine. O Cine vai fazer todas as suas atividades, como a emissão de carteira de trabalho, primeira e segunda via, também fará orientação e agendamento para seguro-desemprego e também fará aqueles encaminhamentos para o emprego para as pessoas que tiverem lá o cadastro no Cine. Muitos serviços, né? Agora isso começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Onde que vai ser realizado? Até que horas vai? Então é o seguinte, é no Senac da Cidade Nova e o Sesc da Cidade Nova, que fica ali na Rua Visconde de Itanhaém, próximo ao ginásio Casimiro de Abreu. Né? Então começa agora às 8 horas e vai até às 17 horas. Mais detalhes, mais informações sobre o evento, nós podemos ver lá no Facebook do Senac, Facebook Amazonas, ou no site do Senac, www.am.senac.br. Agora, Adailton, é a primeira vez que é aberta ao público, né? Qualquer pessoa pode participar. Isso mesmo, né? Essa atividade da Sexta Cultural é uma atividade regular que oferecemos no Senac para o público interno, para os nossos alunos dos cursos profissionalizantes. Mas dessa vez vai ser aberto para toda a comunidade. Agora, para quem ficou interessado, quer cortar o cabelo, quer pintar as unhas, quer tirar a carteira de trabalho, fazer algum desses serviços, vou pedir só para você repetir o endereço e o horário que vai funcionar. Então é na Rua Visconde de Itanhaém. É uma rua principal ali da Cidade Nova 1, onde tem várias escolas, próximo ao ginásio Casimiro de Abreu. Tem o Sesc Ler e tem o Senac. Obrigada pelas informações, Adailton. Lembrando que começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, e vai até às 5 da tarde. Daniela.
Obrigada, Larissa. Agradeço também ao Adailton pelas informações. A gente espera, com certeza, vai ser aí grande procura do público, um sucesso o evento. Obrigada, Larissa. E hoje nós vamos mostrar que, além do cultivo do guaraná, os moradores de Maués buscam outras alternativas de renda. A cidade tem um grande potencial turístico ainda pouco explorado, além do talento dos ribeirinhos para o artesanato. Vamos ver como é que é a vida lá, o turismo, as belezas da nossa cidade de Maués. Assim como em grande parte da Amazônia, o barco de recreio é o meio de transporte mais barato e mais usado para chegar à cidade de Maués. São quase 20 horas de viagem, compensadas com paisagens e belezas naturais da região. Conhecida como a Terra do Guaraná, Maués tem hoje 60 mil habitantes e um grande potencial turístico ainda pouco explorado. A necessidade muito grande hoje já de ter melhores hotéis, melhores restaurantes, porque é consequência exatamente de todo o trabalho que está, digamos assim, explodindo em Maués hoje, que é uma grande necessidade. Enquanto a atividade turística continua só nos planos, os próprios moradores buscam alternativas de renda. Nesta marcenaria, a madeira é aproveitada para fabricar móveis mobiliários, um toque de arte que garante emprego para muitas pessoas. A gente trabalha com pessoas da zona rural, trabalhamos com o povo daqui da cidade, trabalhamos com o povo de Manaus quando vem, né, que vê as peças. O artesanato é outra fonte de renda para famílias que moram em mais de 120 comunidades ribeirinhas. Nesta comunidade, dezenas de mulheres se dedicam na produção de paneiros, cestas de cipó titica e de cerâmica, como panelas e travessas. Iniciamos, né, foi com três, né? Nós começamos com crochê, primeiramente. Aí depois nós fomos começando a chamar as outras mulheres, né? A minha mãe, ela trabalha com barro e cipó, as outras também. Nós começamos a reunir e aí começamos a formar o grupo. O artesanato é vendido na própria cidade de Maués e em Manaus. O negócio tem dado tão certo que as artesãs criaram uma associação comunitária. Parte do faturamento é investido na confecção e compra de novas ferramentas de trabalho. E o que já trouxe assim, para o nosso grupo, que já ajudou a gente construindo com dinheiro de compra e de venda, é o nosso barracão que a gente já conseguiu, né? Falta só fazer o piso, mas a gente vai conseguir. E também legalizar a nossa ata com o nosso estatuto. Na principal avenida da cidade, Seu Valdo oferece peças inspiradas na fauna, confeccionadas por ribeirinhos e mulheres da tribo Saterê-Maué. Ele tem a mesma importância, esse artesanato, do artesanato do Nordeste, do mestre Vitalino, né, das bonequeiras lá de Minas Gerais, de Jequitinhonha. Então, Maués precisa ter esse olhar diferente que até o momento não tem. Mas a cultura e a economia de Maués estão ligadas mesmo ao cultivo e à comercialização do guaraná. E é por causa desse fruto que a cidade chegou a ser considerada como a terra da longevidade da Amazônia. Por aqui, a expectativa de vida é uma das maiores do país. Isso sem contar que nessa época do ano tem, sem dúvida nenhuma, uma das praias mais bonitas aí do nosso estado, a bela cidade de Maués. Olha só, são 7 horas e 34 minutos, agora a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do esporte. Tem também a exposição cheia de beleza da nossa terra, é a exposição Cabocla. A gente volta em instantes. Lembrando aí que é hoje, hein, gente? 8h30 da noite, aqui na telinha da TV A Crítica Record,
logo depois do Peladão a Bordo, ali apresentado pela Nath Nascimento. Hoje, inclusive, é dia de eliminação. Peladão a Bordo tá imperdível. A gente tem uma crítica na TV, Peladão a Bordo, e depois aí vem, então, o Rei Davi. Agora a gente vai para o estúdio do Craque na TV conversar com a Carol Queiroz, que traz as notícias do esporte pra gente. Bom dia, Carol. Senti sua falta ontem, viu? Bom dia, Dani. Pois é, eu tava um pouquinho sem voz, hoje tá melhor, que eu já descansei um pouquinho, né? E agora tô pronta, viu? Pronta pra falar de esporte, né? Fim de semana tá chegando, né? Tem craque especial, 1 hora de programa, então tem que estar zerada, né? Que bom tê-la de volta. Ô Dani, deixa eu te contar, olha, ontem foi o último dia, tá, do Fórum do Futebol Amazonense, que foi realizado lá no auditório da FIAN, no centro da cidade. Essa foi a primeira edição do evento, que reuniu dirigentes, empresários, jornalistas e torcedores locais também. Um dos palestrantes foi o presidente da Rede Calderário de Comunicação, de Sica Valério, que falou aí sobre os direitos de transmissão do Campeonato Amazonense de futebol, né? E ressaltou aí também a importância de valorizar o esporte local. Foi muito bacana, a reportagem completa você confere então no portal e no jornal A Crítica também. Quem quiser, ó, pode acessar e ficar por dentro, tá? Agora a gente vai falar sobre artes marciais. Nessa semana teve um aulão na Ponta Negra que movimentou a 8ª edição do Big Way Fight, viu? Os lutadores no octógono chamaram a atenção de quem estava por lá. A Ponta Negra foi palco de um aulão de artes marciais. Atletas que vão participar do Big Way Fight estiveram presentes. Os atletas do card do Big Way Fight 8, né, para apresentar para o público, né, mostrar um pouco da qualidade técnica de cada atleta e também fazer a encarada, né, e também que os atletas e os adversários, né, tenham um contato, possa ver um pouco um do outro e que seja um grande confronto no dia 10 de dezembro. A 8ª edição do Big Way Fight vai contar com 9 combates e o público aproveitou para conhecer um pouquinho mais as características de cada lutador. Isso, eu já vim acompanhando o Lucas há um tempinho e eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a tática dele, né? Eu vi que ele gosta mais de lutar em pé, não sei como ele é no chão, mas eu já acompanhei ele em umas 3 lutas. Lucas Ananias vai fazer uma das lutas principais da noite, na categoria até 61,9 kg, contra Douglas Tapioca. Tô vindo num ritmo maior que o dele, eu já vi ele lutando, já tive a oportunidade de ver ele lutando. Ele é um ótimo atleta, mas eu tô confiante que eu posso nocautear ele. E se for pro chão também eu vou finalizar, eu tô bem confiante pra luta. Douglas Tapioca tem um cartel de 15 lutas e 11 vitórias. E aposta na experiência para garantir a vitória no próximo dia 10 deste mês. Rola muito mais experiência quanto a isso, né? Eu já sei me movimentar lá dentro, sempre fazer os pontos certinho, então eu acho que isso é uma grande vantagem para mim do tempo de carreira que eu tenho já no MMA. Ele é novato, ele tá começando agora, tá todo aquele fogo, eu já tô mais preparado. Dileno Lopes também esteve presente por lá e aprovou a iniciativa de promover as lutas. É uma grande oportunidade que estão dando para mostrar o talento dos atletas, entendeu? Isso é muito bom, eu apoio assim, que todos os eventos possam ter isso em Manaus, fazer uma representaçãozinha para atrair, até para mostrar um pouco do evento e atrair mais o público, entendeu? Isso é muito bom, isso é ótimo e eu sempre gosto de vir acompanhar a apresentação dos atletas. Dileno aproveitou para falar sobre a luta de José Aldo, que vai acontecer no dia 12 deste mês. Que o Aldo mata esse Conor McGregor, né? Enquanto esses combates não chegam, o jeito é continuar treinando. É o Big Way Fight que vai agitar aí mais uma vez o mundo da luta, lembrando muito bem aí, né, da luta do Aldo contra McGregor. Tá todo mundo de olho esperando muito essa luta e a gente aqui também, claro, na torcida pelo nosso amazonense, né? E ó, você viu essa semana aqui no Manhã no Ar uma reportagem sobre as obras de uma academia ao ar livre no Japim, que estão atrasadas desde o mês passado, né? Após a exibição da reportagem, a Secretaria Municipal de Infraestrutura enviou uma nota esclarecendo que as verbas que deveriam ser repassadas pelo governo federal foram suspensas devido a um corte no orçamento. Enquanto a verba não for liberada pelo governo federal, as obras vão permanecer paralisadas então, tá bom? Esse é o retorno aí para a comunidade, né, que buscou aí, procurou o Manhã no Ar para saber o que estava acontecendo por lá e agora tá aí a resposta.
E ó, agora a gente vai aí fazer um alerta, principalmente para quem está em busca daquele corpo perfeito, mas não procura a ajuda de um especialista, viu? Tem muita gente aí que recorre à internet para se exercitar de qualquer jeito, né? Segundo especialistas, os resultados em pouco tempo e sem orientação profissional podem prejudicar a saúde, viu? Cada vez mais surgem programas de emagrecimento na internet que prometem verdadeiros milagres ao corpo. Perda de peso com exercícios feitos em casa, sozinho e em poucos minutos por dia. Mas será que isso é possível? Fomos em busca de respostas com especialistas. Para esta médica, isso depende de cada organismo. Isso depende muito de indivíduo para indivíduo, né? Depende se a pessoa está obesa, se ela não está obesa, depende se essa pessoa ela tem um sobrepeso, depende se ela quer ganhar massa muscular e vai depender também da genética da pessoa. Este educador físico é mais categórico. Para ele, os benefícios desse tipo de atividade duram pouco tempo. A pessoa já sai de um sedentarismo onde ela se encontra sem fazer nenhum tipo de atividade, então qualquer atividade que ela vier a fazer, a curto prazo vai dar um resultado para ela. A principal diferença de um treino feito pela internet ou de um na academia, por exemplo, é a orientação profissional. Aqui, o especialista está do lado e quando o aluno faz um exercício fora do programado, ele pode fazer a correção imediata. Na internet não, a orientação é apenas o vídeo e aí corre o risco de ter algum tipo de complicação para o corpo. Imagina uma pessoa que ela tem uma pessoa destra, por exemplo. Normalmente ela faz tudo com a mão direita. Então, normalmente, se ela for levantar um peso, por exemplo, normalmente ela tende a fazer mais força com o braço direito do que o braço esquerdo. E aí ela pode ocasionar uma lesão, porque ela não faz a força por igual, né? Então ela acaba forçando mais uma musculatura do que a outra. E esse não é o único risco. Como a maioria dos exercícios são curtos, porém intensos, este médico alerta que esta prática pode ser prejudicial até para quem já está acostumado a fazer atividade física. Todas as pessoas, em si, mesmo aquelas que já praticam atividade física também, têm seus riscos nas atividades. Lesões musculares, lesões articulares, lesões ósseas ou até problemas cardíacos em pacientes que já têm problemas prévios. AVC, infarto do miocárdio. Além de uma coisa muito recorrente hoje em dia, que é o uso indiscriminado de alguns suplementos alimentares, que vem causando bastante hepatite medicamentosa com o uso dessas medicações. Por isso, Ilane não descuida. Ela treina há 6 anos e dá duro para conseguir manter a saúde e a boa forma. Todos os dias, ela faz 1 hora de crossfit na academia. E o resultado do esforço tá aí. Dedicação, é treino, é dieta balanceada, é sendo algo prescrito por um profissional capacitado. Sobre os vídeos na internet que prometem perda de peso e definição quase que instantâneas, ela avisa logo, não quer nem saber. Trocar o meu crossfit por 3 minutos de internet, não. Sem possibilidade nenhuma. Dani, sabe o que acontece muito hoje em dia também? Tá todo mundo seguindo aí no Instagram, por exemplo, as blogueiras fit, né? E aí ficam copiando o treino. É melhor pegar isso e passar para o profissional para que ele te dê uma ideia se isso pode ser adaptado, né, para você, enfim. Exatamente, cada um é um, cada corpo é corpo, cada idade é uma idade. E são parâmetros diferentes e que a gente tem que acompanhar de acordo com o nosso peso, nossa possibilidade, nossa idade, não é isso, Carol? É verdade, tem que ficar de olho e sempre, como a gente fala aqui, sempre procurar a ajuda de um profissional para dar tudo certo. Dani, ó, a gente tá falando de esporte aqui, mas você sabe que amanhã tem craque especial aqui, 11 da manhã, de 11 a meio-dia, 1 hora de programa. O programa tá cheio de coisa boa, recheado aí de entrevistas, de reportagens especiais. E ó, você sabe, não dá pra perder, né? 11 da manhã, eu espero todo mundo aqui, ó, nesse estúdio aqui, no Craque na TV, pra gente falar de esporte, tá bom? Ó, um beijo, bom fim de semana, eu vou ficando por aqui. Para todos nós, Carol, bom programa amanhã para você aqui na TV A Crítica. Segunda a gente se vê aqui no Manhã no Ar. Até lá. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos falar de tecnologia. Um estudante amazonense criou óculos de realidade virtual mais leve e mais barato do que os modelos que já existem aí no mercado. O projeto é muito simples, só precisa de um celular smartphone para funcionar. A ideia chamou a atenção de uma universidade aqui da cidade e da FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas. Essas instituições vão financiar esse projeto. Olha que legal. E em breve, quem sabe, os óculos devem estar já nas lojas. Um mundo diante dos olhos.
Em poucos segundos é possível dar uma volta pelo espaço sideral, ver de perto planetas, satélites e constelações. E tudo com esse equipamento que parece uma caixa de celular. A invenção é do Gabriel, de 19 anos. Atualmente no mercado já existem óculos de realidade virtual. Mas esses aqui, projetados pelo Gabriel, são exclusivos. São os primeiros no mundo inteiro a serem fabricados com material de fibra de carbono. Isso torna o produto mais resistente e, ao mesmo tempo, mais leve. Qualquer pessoa vai poder pegar esse produto, anexar o smartphone e simplesmente viajar no mundo tecnológico. E através dele, qualquer smartphone que você colocar vai ser compatível, contanto que tenha de 4,3 a 6 polegadas. A fibra de carbono vai proporcionar mais resistência. Com isso, se você deixar o aparelho cair, o seu smartphone não vai sofrer danos. Isso também vai proporcionar uma maior segurança, principalmente para as crianças, que é um dos nossos públicos-alvo. O projeto conseguiu sair do papel depois que o estudante venceu um edital da Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa, a FAPEAM. Gabriel conta ainda com a parceria do Centro de Empreendedorismo e Tecnologia de uma universidade particular, que agora se esforça em ajudar o rapaz a garantir a patente da invenção. É uma dificuldade muito grande. O INPI ele dá um apoio, porém esse apoio que o Instituto de Propriedade Intelectual nos passa, ele é muito vago. A orientação que normalmente o INPI passa, inclusive para os empreendedores, é de que eles devem entrar na página e eles mesmos fazerem o cadastro. É um processo longo, tem um custo para isso, então ele está patenteando o produto dele sim, nós estamos colaborando com isso. E uma empresa já está de olho no equipamento. A meta é que o Hightech VR seja vendido pela metade do preço dos óculos de realidade virtual que já estão no mercado e custam hoje, em média, R$ 650. Mas enquanto não chega às prateleiras, quem pôde experimentar já aprovou a ideia. Fantástico, muito lindo. Muito bom. Massa, cara. Super legal. Acha que vai dar certo no mercado? Com certeza. É isso aí, né? Talento amazonense. Agora vamos falar de beleza, beleza da mulher amazônica retratada em quadros. Um fotógrafo amazonense viajou aí pelo interior do Amazonas para registrar o dia a dia do caboclo e acabou eternizando em imagens a beleza das mulheres da nossa região. Está registrado no livro de história. Em 1542, os exploradores estrangeiros fugiram depois de um ataque fulminante das guerreiras amazonas, as defensoras da floresta. Hoje, quase 500 anos depois, elas ainda são retratadas como ícones dessa força. E no olhar desse fotógrafo, uma força refletida no cotidiano. Reuni mulheres amazônicas para tentar passar um pouco dessa cara do nosso povo e dos costumes que muitos já foram esquecidos, mas muitos estão aí. E as imagens são justamente para causar essa reflexão nas pessoas. Unir a estética, mas unir também o cru da Amazônia. Foram 3 meses de viagens pelo interior do Amazonas, em cidades como Iranduba e Manacapuru, em busca de mulheres com traços da região. Em cada quadro, ele conta a rotina delas, tudo com um toque feminino e a beleza pura, sem maquiagem ou produção. A produção foi bastante nossa, né? Não teve uma super equipe, uma iluminação, não. Foi o fotógrafo e a modelo. Nós escolhemos a luz natural para ficar tudo bem regional e natural, mesmo natureza, a luz do sol, fogo, água. E a gente deu conta de trabalhar, de montar as imagens, de fazer a composição das ilustrações. São mais de 30 quadros que vão ficar em exposição por 2 semanas nessa galeria de artes no centro. O público pode apreciar as obras até o dia 18 de dezembro, das 3 da tarde às 9 da noite. As pessoas podem adquirir as obras, né, vão estar à venda e também souvenirs da exposição, como papelaria, calendário, vai estar tudo disponível ao público. A entrada é gratuita. A Galeria de Artes do IB, perde não tá lindo, né? E a gente fica por aqui agradecendo sua companhia. A gente se vê na segunda aqui no Manhã no Ar. Tchau, gente. Até lá. Ótimo fim de semana para você, viu?